Vamos nessa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar, vamos conectar a nossa fé. Olha só, Filipão já chegou aí, lançando as sementes, comprando o selo, não tá demais. Gratidão, irmão, que Deus possa fazer prosperar tudo, todas as sementes lançadas, em nome de Jesus. Senhor, seja tudo na tua casa. Amém? Gente, bora orar. Tá 13 horas aqui, 2 minutinhos. Assim se acordou aqui, estava ajeitando a pequena, que a gente pudesse fazer a nossa live aqui tranquilo. Então vamos orar. Você que está chegando aí, vai apertando esse coraçãozinho, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com os amigos, com os inimigos, com o vizinho, com o distante, com os amigos de trabalho, todas as pessoas que você conhece. Vai compartilhando, vai enviando. Nós estamos começamos um pouquinho atrasado aí, 3 minutos. Não é o comum, mas uma necessidade aqui da Cissa hoje. Vamos lá, fala Pedrão, bom dia papai. Vamos que vamos. Vamos orar, vamos conectar a nossa fé e depois nós vamos para a nossa série de hoje, nossa disciplina de hoje. Ó, vamos aquecer os motores aí, vamos nessa. Senhor, louvamos o teu nome mais uma vez. Tu és o nosso Deus, tu és também, ó Pai, o nosso Pai. E nós queremos te agradecer por todas as coisas. Nós queremos te louvar por tudo. E que a nossa vida seja a expressão da tua glória. O Senhor nos criou para a glória do teu santo nome. E que possamos viver com essa intenção de glorificar o Senhor em todas as coisas, em tudo que nós viemos a fazer. Seja, Senhor, bem-vindo em nosso meio. Seja bem-vindo neste tempo. Manifesta da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito em nós. Fala conosco nessa manhã sobre essa série que nós estamos fazendo, sobre a celebração das disciplinas espirituais, porque o nosso objetivo aqui, Senhor, é aprofundarmos em um relacionamento íntimo e profundo contigo. Nós queremos mais do que águas nos tornozelos e nos joelhos, nós queremos ser levados pelo teu rio. Nós queremos ir nas águas mais fundas, onde nós não nos damos mais os pés. Porque nesse lugar é onde o Senhor controla a nossa vida, é onde a correnteza do Senhor nos leva para um lado ou para o outro, mas em ambos os lados está o centro da sua vontade. Queremos mais de Ti, queremos ter mais do Senhor em nós do que nós mesmos, do que a nossa natureza pecaminosa, caída, que é fruto, que é herança de Adão. Mas queremos viver no Espírito, queremos andar no Espírito. E isso significa sermos cheios da Tua presença, termos mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, do que as nossas próprias vontades, do que os nossos próprios desejos. Isso que é difícil, Deus. Eu sei que não é tão fácil romper com as nossas próprias vontades. Estamos tão impregnados disso. Existe essa lei que clama dentro de nós pelas concupiscências da carne, pelos desejos da carne, pelos prazeres da carne. Mas quando nós entendemos que não é pela nossa própria força, que não é pela nossa própria dedicação, mas sim pela ação sobrenatural do Teu Espírito em nós, se torna mais fácil, se torna mais simples. Por isso nós desejamos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, seja o nosso consolador, em nome de Jesus. Porque assim nós obteremos êxito. Porque se for permitir, se fosse simplesmente pela nossa vontade, distante de Ti nós estaríamos, por conta da nossa natureza. Mas louvamos o Senhor, porque o Senhor já proveu todos os recursos, o Senhor já proveu tudo que nós precisamos para viver a Cristo, para viver o Teu reino, para ter a vida eterna. Fala conosco nessa manhã, nos aquece novamente. Eu declaro desde já a graça, a paz, o amor, a soberania do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada coração.
Quero declarar a paz e a prosperidade vinda do alto sobre cada família, Deus. Em nome de Jesus. Libera da tua porção. Libera do teu pão hoje, Senhor. Dá-nos o teu pão, Senhor, hoje. Em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. E vamos nessa. Bom dia. Vocês que estão chegando aí, vocês que estão muito bem-vindos. Fala, Josaniel, a máquina. Estamos juntos e conectados para mais um dia aqui nas nossas devocionais, na nossa disciplina espiritual. Tá bom? Olha só, a galera sumiu hoje. Cadê esse povo, gente? Manda aí esses aviãozinhos lá, dispara esses aviãozinhos aí. Tá pelo menos umas 20 pessoas. A galera de hoje estão todos adormecidos. Não pode. Soldado não pode baixar nas suas armas, não pode baixar as suas espadas, soldados. Manda aí para os soldados do Pai, que eles possam ser despertados desse sono. Gente, nós estamos vivendo uma série que nós chamamos de A Celebração das Disciplinas Espirituais. Fala, grande Carl. Bom dia, meu irmão. Vamos juntos. É nóis. Saudade de você, hein? Bom dia, tia Sarinha. Tô aí no carro, boa. Então pega aí. Enquanto você estiver no carro, pega algumas chaves aí no reino para a sua vida. Muito bom. É isso aí, irmão. Sem desculpa, né? Estamos juntos. Temos vivido essa série. Desde a quinta-feira eu comecei. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre a leitura da palavra, nós falamos ontem sobre adoração e nós falamos também sobre... É isso mesmo. Oração, leitura, meditação, jejum e adoração. 5. Hoje nós vamos falar sobre o serviço e amanhã nós vamos encerrar falando sobre a generosidade. Na sexta-feira nós vamos encerrar essa série falando sobre a disciplina espiritual da generosidade. Frisei para vocês os objetivos disso. Vou reforçar aqui. Everton, quais são os objetivos das disciplinas espirituais? Primeira coisa, nos levar para um lugar de intimidade. Nos levar para um lugar de relacionamento íntimo e profundo. Todas essas disciplinas espirituais, sejam elas interiores, sejam elas exteriores, sejam elas comunitárias, elas têm o objetivo de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, de sermos cheios do Espírito. Não que o Espírito possa ser cheio, mas nós é que devemos ser cheios dele. Nós é que devemos dar lugar para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar em nós. Ele possa ter a liberdade de ação, de dominar o nosso eu. Então, sim, ele pode ser cheio nesse aspecto. Nós que devemos ser cheios do Espírito. Então, as disciplinas têm esse objetivo, é um crescimento espiritual. Provocar uma paz interior. Quando eu começo a praticar, por exemplo, o jejum, quando eu começo a praticar a oração que nos transforma, a oração de conexão com o Pai, isso vai nos aproximando de Deus, isso vai nos dando o quê? Paz interior. É aquela paz que excede todo o entendimento humano. Quanto mais eu tenho do Senhor, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, isso gera em mim uma paz como outra não existe. As pessoas olham para nós, aqueles os filhos que se relacionam com o pai, e falam assim, não é possível. Como é que pode? Ele está enfrentando a maior batalha da vida dele, ele está enfrentando, sei lá, um divórcio, ele está enfrentando um fracasso financeiro, ele está enfrentando uma dificuldade com os seus filhos, eles estão enfrentando perseguições no trabalho, na faculdade, ou na sociedade, seja lá qual perseguição for, mas eles estão em paz. Porque nós entendemos que a justiça de Deus é a que importa. Porque nós entendemos que nós precisamos da justiça do Pai. Vou botar uma música aqui, gente. E então, essa paz excede todo entendimento, porque nós sabemos que é o nosso Deus que cuida de nós. É Ele, é essa paz que nós temos. É uma paz que excede todo entendimento humano. Nós também é um dos benefícios das disciplinas espirituais uma mudança de comportamento. Quanto mais eu me aproximo do Pai, quanto mais eu me relaciono com Ele através dessas disciplinas, eu mudo meu comportamento. Aquilo que me dominava não me domina mais. Aquilo que era o meu prazer não é mais. Nós vamos mudando os nossos comportamentos. E quanto mais espaço o Espírito Santo tem em nós,
mais os nossos comportamentos vão sendo alterados. Porque antes nós estávamos em caminhos de morte, mas hoje nós caminhamos para a vida eterna, a vida com o Pai. Então os nossos comportamentos, eles também são alterados. E nós começamos a ter também comunhão com os outros, com os nossos pares, com os nossos irmãos, com os outros cristãos, com os outros discípulos, com os outros filhos e filhas. Nós começamos a ter essa comunhão, porque algumas dessas disciplinas, elas são comunitárias. Por exemplo, eu estava falando sobre o serviço. O serviço, ele é um bem que eu faço ao outro. Então, eu logo tenho mais comunhão com o outro. Então, ele vai nos ajudar a termos comunhão com as outras pessoas de uma forma mais profunda, mais íntima, e como o Senhor espera de nós. Então, quero falar hoje sobre mais uma dessas disciplinas espirituais. Hoje a penúltima, amanhã será a última. Inclusive, quem está lá no Clube 77, eu mandei um link desse livro, que é a base, isso da base do nosso estudo, a celebração da disciplina do Richard Foster. Volto a dizer, o que eu falo aqui é só uma chama. Vocês têm que buscar mais, não tem como. Eu teria que ficar o dia inteiro aqui com vocês, né? Então, não tenho como exaurir todo o tema aqui abordado, nem a minha pretensão, mas nos conduzir a que vocês possam buscar ainda mais do Senhor para esse tempo. Tá certo? Então vamos lá. Everton, o que é essa disciplina do serviço? Gente, acho que o nome ele já mostra tudo, mas eu quero acrescentar que o serviço aqui é colocar os nossos dons, as nossas habilidades e os nossos recursos a serviço dos outros e do propósito do Pai. Ou seja, colocar os meus dons ou as minhas habilidades, colocar os meus recursos, sejam eles imateriais ou materiais, em favor dos outros, em favor do propósito de Deus nessa terra, ou em favor da obra do Senhor nessa terra. Em linhas gerais, esse é um serviço simples, muito fácil de ser entendido, mas muitas das vezes mal interpretado ou mal utilizado por muitos de nós, por conta, talvez, do objetivo. E nós vamos aprender algumas questões acerca do serviço. Eu vou ler alguns versículos para nós vamos debater, falar um pouquinho sobre ele nessa manhã. 1 Pedro, primeiro versículo, a primeira passagem, não é o versículo, porque são alguns versículos, está em 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Nós somos exortados, ou seja, nós somos chamados justamente a servir uns aos outros com os dons que o Senhor nos deu. Olha o que fala, 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Inclusive, a mensagem fala assim, bons administradores dos dons de Deus. Bom dia, minha sogra, bom dia, mamãe, bom dia, Lucas, bom dia, irmão, bom dia, Léo, sejam bem-vindos. Bons administradores dos dons de Deus. O fim de todas as coisas estão perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. E aí, o nosso chamado. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Muita coisa aqui, né? Em 4 versículos, muitas chaves poderosas aqui. Estou lendo 1 Pedro 4, versículos 7 ao 11. Primeiro que o Senhor já nos chama aqui para sermos prudentes, que sejamos alertas, que o fim de todas as coisas estão perto. Depois ele nos chama para que possamos amar uns aos outros sinceramente ou sincero. Depois ele nos chama para perdoar uns aos outros, né? Amar sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados, ou seja, o pecado de uns aos outros que cometem a nós. E aí depois ele fala sobre hospedar, sobre abrir a nossa casa,
E depois ele continua falando dos dons. Ou seja, que nós possamos administrar, que nós possamos ser bons administradores dos diferentes dons, ou das diferentes habilidades que o Senhor tem nos entregado. Fala, grande mestre, grande mestre, bom dia, Igão, bem-vindos, estamos juntos. Então, o Senhor está dizendo, olha, primeira coisa, se o Senhor nos manda administrar os nossos dons, as nossas capacidades, significa que todos nós temos. Mas eu não sei fazer nada, não sei servir nada, sabe? Todos nós temos algo que possamos fazer em favor do outro, tá? Então, o que o Senhor está nos dizendo é que possamos administrar esses dons que nos foram dados, de forma que Deus seja glorificado e louvado através de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos. Amém. Então, a primeira coisa é, precisamos usar os nossos dons em favor do outro, com o objetivo, não da nossa glória, mas que Deus seja louvado através de Jesus Cristo, porque a Ele pertence toda a glória e todo o poder para todo sempre. O serviço não é um chamado para nos tornarmos famosos. O serviço não é um chamado para nos tornarmos conhecidos. O serviço não é um chamado para que possamos ser aplaudidos. O serviço não é um chamado para que possamos ser recompensados. Isso será uma consequência do próprio Pai. E a nossa recompensa, ela sim chegará em terra, mas maior é a recompensa que é eterna. Certo? Então, a primeira coisa que precisamos trabalhar aqui, que o serviço é um chamado. E o serviço não é para a nossa glória. Vamos seguir. Jesus, em João 13, versículo 12 ao 20, existe uma discussão ali entre os discípulos para saber quem é o maior, para saber quem é o mais relevante, para saber quem é o mais querido. Eles chegam a um determinado lugar, e aí, olha só o que acontece. João 13, 12 ao 20. Isso parece muito conosco, tá? Meu amor. João 13, do 12 ao 20 diz: Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Primeiro, gente, que os pés dos discípulos. Cuidado no fio. Olha o fio aí, sim. Está esticando o fio, filho. Do fone. O fio do fone lá, ó. Primeiro, gente, deixa eu contextualizar aqui. Os pés dos discípulos não são esses pés frescos que nem os nossos de hoje, não. Que vivem calçados em sandálias, em tênis, em sapatos, sapatilhas e sandálias. Que o máximo que pode ter é um chulezinho. Os pés dos discípulos de antigamente não existiam estradas, os sapatos não eram fechados como os nossos, eram, né, sandálias da humildade. Então, os pés dos discípulos, os pés das pessoas daquele tempo eram absurdamente sujos, feios, crespos e os mais loucos que você possa imaginar. E o que acontece nessa discussão aqui é como os discípulos estavam discutindo entre eles. Deixa eu ver se pode começar depois que a gente está na live. Vamos parar só um pouquinho. Fazer o quê?
ser aleatório. Assista aqui, gente. Então, os discípulos estavam nessa discussão para saber qual era o maior, para saber qual era o maior entre eles. E o que eles fazem? Eles sabiam que tinha que lavar os pés, mas quando eles chegaram, eles simplesmente sentaram e ninguém queria fazer, ninguém queria lavar o pé uns dos outros. Por quê? Porque lavar os pés era uma função dos escravos de piores espécie. Eram os escravos mais, se pudesse existir um grau, eram os escravos mais cabeça dura, vou falar dessa forma, não veio a palavra aqui que eu queria expressar, mas era uma função do escravo, lavar os pés das pessoas que chegavam às casas. E Jesus vendo aquilo, que eles não queriam se colocar naquela posição de menor, Jesus falou, dá-me aqui a toalha. E a toalha representa o serviço. Jesus falou assim, dá-me aqui a toalha. E Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando para eles, olha, maior não é aquele que muito é aplaudido. Maior não é aquele que fala bem. Maior, não. Jesus está dizendo, olha, maior é aquele que serve. Feliz são vocês que fazem isso. Feliz são aqueles que servem. Isso, esse negócio daqui é um raspar o pé, né? Pé raspado, não é nada. Que não tem nada a ver, né? Enfim. Então, o serviço, o serviço, o serviço é, eu lembrei da frase do papai, o serviço é o maior alimento para a alma. O serviço não é só um bem que eu faço ao outro, mas o serviço também é um bem que eu faço a mim mesmo. Porque nós temos essa satisfação, essa alegria. Só que isso para aqueles que são mansos e humildes de coração. Isso para aqueles discípulos que entendem que esse é um mandamento do Pai, que esse é uma ordenança do Pai, que servir ao outro nos torna, inclusive, maiores. E servir aos outros, inclusive, nos torna bem naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, nos torna felizes. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Se vocês servirem ao outro, vocês serão os maiores. Fala, Regi, bom dia. Então, o serviço, gente, é algo poderoso. O serviço trata a nossa humildade. Às vezes a gente quer orar, Senhor, eu preciso ser humilde, Senhor, enquanto nós pedirmos a humildade, nós não receberemos. Porque a humildade não é algo que se conquista. A humildade é algo que, quando eu adoto certos padrões de comportamento, ela vai sendo gerada dentro de nós. Servir alguém que a gente não gosta. Servir alguém que a gente tem talvez uma inveja, um orgulho. E essas coisas farão de nós humildes. Essas coisas, servir a essas pessoas, nos tornarão humildes. Mas não é pelo muito orar, não é por muito se esforçar que eu vou me tornar humilde, não. É por esses comportamentos. Em servir ao outro, em servir aquelas pessoas que nós temos inveja, em servir os nossos inimigos. São essas coisas que tornarão o nosso coração mais quebrantado e mais humilde. Então, em Mateus 20, do 25 ao 28, nós temos aqui também Jesus nos mostrando nos mostrando mais um aprendizado. Então, Jesus chamou todos para perto disso e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não podem ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Olha, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de vocês. Ou seja, o servo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quer ser importante? Quer se tornar alguém relevante? Sirva. O próprio Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida para que muitos possam ser salvos. A nossa vida aqui é uma vida de serviço. Nós viemos aqui para servir ao nosso rei, ao Pai,
ao Deus Todo-Criador. Esse é um dos nossos principais propósitos na Terra. Servir ao outro. Servir ao outro. É o que o Senhor tem nos chamado para fazer. O próprio Jesus deixou o modelo. Assim, olha, eu não vim. Eu lavei os pés dos discípulos. Eu sendo mestre, eu sendo o Senhor. Eu lavei os pés dos discípulos. A minha vinda aqui não foi para que vocês me servissem, mas eu vim para servir a vocês e para que muitas pessoas fossem salvas com a minha vida sendo doada. O Senhor está me chamando para uma vida de serviço. O Senhor está te chamando para uma vida de serviço. É desafiador. E muitos de nós temos, e aqueles que já servem, muitas das vezes nós temos servido de uma forma equivocada. Nós temos servido porque nós estamos buscando recompensas, queremos ser reconhecidos por outras pessoas. O livro traz um nome para isso, que é justamente o serviço farisaico. Ou seja, o serviço dos fariseus, que oravam nas sinagogas, oravam nas esquinas, tudo para que eles fossem vistos, para que eles fossem aplaudidos, para que eles fossem recompensados pelo seu sacrifício, pelo seu serviço. Fala, grande Gil, olha só, bom dia. Você por aqui, garoto. Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Então, o serviço é essa disciplina espiritual que vai nos tornar filhos e filhas, que vai nos tornar, inclusive, maiores no reino, que vai nos fazer ser o mais importante no reino. Esse é o seu chamado do Pai para nós. Em Marcos 9, 35, também o Senhor fala novamente, sempre a mensagem do Senhor era subvertendo essa ordem, gente. O que o Senhor tem nos chamado é para subverter a ordem desse mundo, dizer, não, eu preciso estar em lugares de destaque. Eu quero fazer algo para que as pessoas reconheçam o que eu fiz. Nós buscamos as recompensas terrenas o tempo todo. Nós estamos buscando o tempo todo ser reconhecidos, se tornar relevantes, se tornar conhecidos, querendo ser o maior. O tempo todo você está falando, não é assim, não é como os governadores desse país, não é como a hierarquia que vocês estão buscando, não. No meu reino as coisas funcionam de forma diferente. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Mais uma vez, Jesus repetindo aqui, olha, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Totalmente contrário àquilo que a gente ouve nesse mundo. Totalmente contrário, porque o nosso desejo, a nossa própria carne, porque nós estamos impregnados por esse mundo, a nossa natureza humana, a nossa carne é impregnada por esse mundo. E nós queremos, sim, o louvor, nós queremos, sim, ser aplaudidos, nós queremos, sim, ser o maior, nós queremos, sim, ser o primeiro. Mas o Senhor está dizendo, olha, quem quiser ser o maior no reino, quem quiser ser o primeiro no reino, quem quiser ser o primeiro naquilo que eu trouxe para vocês precisam ser os últimos. Vocês precisam servir a todos. É um desafio. Eu peço para vocês, é um desafio. E eu fiquei me colocando, fiquei refletindo sobre a minha vida. Quantas vezes eu fiz tantas coisas, mas esperando a recompensa das pessoas. Esperando talvez um aplauso, esperando talvez um muito bom. É isso aí. Você é top das galáxias, você é o supra-sumo, você é o melhor de todos. E a gente acaba se frustrando, né? Muitos deixam de servir justamente porque não recebem esse elogio, não recebem os aplausos, eles simplesmente desistem de fazer a obra do Senhor, como o 1 Pedro fala, deixamos de fazer, de servir com os nossos dons, porque que as pessoas elas não estão nos aplaudindo, eu não estou sendo relevante, eu não estou sendo reconhecido por aquilo, e a gente desiste, porque a nossa intenção estava errada. Porque a intenção que o Pai está falando é para que Deus seja louvado através de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja para Ele.
Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu já fiz tantas coisas, no meu coração deseja isso. Mas o que o Pai espera de nós não é. O que o Pai espera de nós é que sejamos como Jesus, que veio para servir e não se servir. Veio para entregar na sua vida, para que muitos possam ser salvos. A minha e a sua vida, ela tem que ser para servir ao outro. A minha e a sua vida tem que ser para que muitas pessoas possam ser salvas através do testemunho de Jesus Cristo na nossa vida. Viver essa devocionais, viver esse culto para mim tem sido um desafio. Posso dizer para vocês, abrir mão, tenham aberto mão de muitas coisas para estar nesse tempo que vocês. Estou abrindo mão das minhas coisas para viver as coisas do Pai. O propósito que Ele tem na minha vida, os dons que Ele tem dado na minha vida, os dons que Ele tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho me esforçado, eu tenho me esmerado, eu tenho entregado o meu melhor nas condições que eu tenho hoje. Então, fazendo. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Vamos encerrar, estamos chegando no nosso tempo. E, por fim, Lucas 22, 24 a 27. Nós temos novamente, Lucas 22, 24 a 27. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, os governadores são chamados de amigos do povo, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? O que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que recebe. Jesus mais uma vez falou: o mais importante pode ser para esse mundo aqueles que estão sentados à mesa, aqueles que estão em posição de governante. Mas eu sou como vocês. Eu sou como um servo. Eu desejo que vocês sejam também como servos. Estou acabando, Cecília. Vai indo, papai já vai. Vai estar arrumando que o papai está indo. E, então, essa é a nossa disciplina de hoje. Essa é a nossa disciplina de hoje. Que precisamos servir ao Pai. Que precisamos servir com os nossos talentos. Precisamos servir com os nossos dons, com os nossos recursos. E nós precisamos servir ao outro. O serviço é ao outro. Essa é uma disciplina que nos atinge comunitariamente. O serviço ao outro é o maior alimento para a nossa alma. Inclusive, o serviço ao outro é um benefício para nós também. Nós fazemos isso para o Pai. E tem uma passagem que fala assim: olha, aquele que faz a um dos meus pequeninos ou a um dos meus filhos, faz a mim. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, aquele que faz com qualquer um dos meus filhos, vocês estão prestando um serviço a mim. E eu vou recompensar. E a recompensa do Pai é uma recompensa eterna. Que possamos buscar essas recompensas eternas. Que possamos servir ao outro e tendo a clareza que o Senhor vai nos recompensar na eternidade. Pode dizer, sim, seremos recompensados aqui na terra, mas porque essa terra aqui também ela é automateia. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Isso é natural. Isso é natural. Mas esse não deve ser o seu objetivo. Não deve ser a intenção do tipo, vou fazer para receber. Não. Eu vou fazer porque é um chamado do Pai para mim. Eu vou fazer porque é uma ordenança de Cristo para nós. Porque Cristo deixou o poder e eu, como sendo seu discípulo, vou fazer as mesmas coisas que ele. Eu, como sendo seu discípulo, vou modelar os seus comportamentos. Vim para servir. Estou nessa terra para servir. Estou nessa terra para dar a minha vida para que muitos possam se salvar. O Pai, sendo bondoso, sendo gracioso, sendo misericordioso, ele diz: eu vou te recompensar. Vou te recompensar com bênçãos eternas, vou te recompensar com recompensas eternas, mas essa terra também é automática. Aquilo que você planta, você colhe. Então, se eu estou plantando o serviço, eu vou colher o fruto dessas coisas também.
Mas se eu faço só com a intenção de voltar no meu coração, não está naquilo que o Senhor me chamou. Não está no mandamento, mas está de olho na recompensa. Eu sou alguém interesseiro. E aí, eu não tenho certeza. Se você até pode receber as recompensas terrenas, que a terra ela é automática. O que nós fazemos, gente? Se eu dou a terra para os filhos, e aquilo que nós semeamos aqui, a terra ela vai muito desenvolver de forma automática. A semente do abacaxi só pode nascer abacaxi, não vai ser melancia. Então é semeado, vamos colher, não precisa ter fé, tá? Essa é uma lei da natureza, é uma lei dessa terra. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Ponto. Independente da sua fé, independente da sua religião, independente daquilo que você acredita. Semeou, vai colher. A eternidade, o que está lá, aí depende do seu, da intenção. Não é uma barganha, mas é a intenção de fazer a vontade do Pai. Eu vou fazer a vontade do Pai. Com a ajuda dele mesmo, né? Vamos orar. Palestrinha, meu irmão. Bom dia. E aí? Sensacional dia, excepcional dia. Tamo junto. Vamos orar. Vamos orar. Vamos no nosso horário. Serviço é o melhor alimento para as nossas almas. Pois é. Começa a servir ao outro, você vai se sentir cada vez mais forte, alimentado, mais humilde. Vai servir. Você começa a servir ao outro, você começa a servir os seus inimigos, quando você começa a servir alguém que você inveja, você vai ver, você vai começar a se tornar alimentado. Eu comecei a me pegar nisso, comecei a me comparar com outras pessoas, a começar a ter uma inveja de outras pessoas. Sabe o que é que eu faço? Todas as vezes que vem esse sentimento em mim, eu começo a orar para aquelas pessoas. Todas as vezes que eu começo a ter uma inveja de alguém, eu começo a as pessoas prosperar absurdamente. O Senhor faz as portas serem abertas sobre a vida dessa pessoa. O Senhor abençoa, cuida dele, cuida da família dele, cuida dos negócios, cuida dos empreendimentos, cuida de tudo. Eu começo a orar para essas pessoas e isso me torna mais humilde. Eu começo a tirar aquele sentimento ruim de mim e o Espírito Santo começa a tomar lugar e eu começo a orar, interceder pela vida do outro. Aquela inveja vai sendo arrancada de nós. A inveja é um sentimento humano. A gente está se comparando o tempo todo, nós estamos impregnados disso. É a nossa natureza, é a nossa carne, é o nosso ser. Mas isso não é um pretexto para permanecer assim. Isso que eu estou dizendo para vocês é, na nossa própria carne, a gente não pode muita coisa. Mas quando eu chamo o Espírito, quando eu pratico as disciplinas espirituais, eu dou coração ao Espírito Santo. Logo, eu vou ser tratado por ele. E a carne, por ser fraca, e o espírito forte, e o espírito está pronto. Quando o espírito está forte, quando eu vivo no espírito está sempre forte e pronto, nós venceremos. Agora, se eu vivo na carne que é fraca, eu vou fraquejar. Entende? Mas vamos orar. Vamos orar. O Senhor é bom. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Ele é com cada um de nós. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial, zelosa, amorosa, misericordiosa. Senhor, nos ajuda a servirmos aos outros como o Senhor nos ensinou. Nos ajuda a modelar, Jesus, a tua vida, que diz que veio a este mundo para servir e não para ser servido. E veio a este mundo entregar a sua vida para que muitos fossem salvos. O Senhor veio a este mundo, mesmo sendo mestre e Senhor, mas lavou os pés de discípulos. Ou seja, a pior profissão que tinha naquele tempo. Tudo isso para mostrar que no teu reino, a hierarquia ela é diferente. Maior lá, Senhor Jesus, é aquele que se entrega, é aquele que serve. É aquele que exerce essa função com muito amor, com muita dedicação, não com segundas intenções, mas na alegria de servir, de ver o outro sendo levantado, de ver o outro sendo sustentado, de ver o outro sendo fortalecido. Senhor Jesus, muda a nossa mente, provoca uma metanoia, porque quando nós estamos impregnados pela mente desse mundo, nós queremos ao contrário. Nós queremos ser servidos,
Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser o destaque maior. Jesus Cristo, quando isso acontecer na nossa vida, seja simplesmente uma recompensa da vida do Pai, e não o lugar que ele é buscado, desejado pelo nosso coração. Que o nosso coração seja: como que eu posso servir a mais pessoas? Como que eu posso abençoar a vida de outras pessoas? Como que eu posso impactar positivamente a vida das pessoas? Como que eu posso ajudar as pessoas a serem salvas das trevas, das prisões, da escassez, da escassez financeira? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Como que eu posso servir os dons que o Senhor tem dado a essas pessoas? Senhor, tenha compaixão de nós. E muitas das vezes nós temos prestado um serviço para o raiva. Queremos receber esses louvores, queremos receber esses aplausos. O Senhor fala que aquele que faz isso já recebeu a sua própria recompensa aqui na terra. Senhor, nós não queremos a recompensa da terra, porque aqui a traça pode corroer, o ferrugem corrói, a traça corrói. Não. Nós queremos as recompensas eternas. Nós queremos as recompensas eternas, porque sabemos que isso aqui é passageiro. Essa nossa vida é passageira, mas nós queremos focar na eternidade. Nós queremos viver ao teu reino, queremos governar aqui contigo. Senhor, que em todo serviço, em todo dom bem administrado, possamos glorificar o teu nome através de Jesus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nos ajuda a viver isso. Em nome de Jesus. Senhor, que a graça, as consolações do Espírito possam repousar sobre cada vida nesta manhã. Que o teu Espírito Santo seja o consolador junto à frente de cada um dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo seja aquele que irá constranger a nós, os filhos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Que o teu Espírito possa nos dar o impulso necessário para praticarmos o bem em favor do outro, para servirmos o outro em amor e em compaixão, assim como o Senhor Jesus fez. Louvado seja o nome. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela doce presença do Espírito. Obrigado porque o Senhor fala em nós e através de nós. Louvamos o teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês de forma graciosa e poderosa. Bom dia, Joelma. Paz, Deus seja contigo. Fala, Zé Parride. Deus abençoe, meu irmão. É nóis. Gente, amanhã nós estamos de volta para a nossa última disciplina dessa série. Amanhã nós vamos falar sobre a generosidade. Vamos falar sobre a generosidade. Vamos encerrar essa série, as disciplinas espirituais. Semana que vem, nós vamos uma outra abordagem e também com algumas novidades de dias. Mas segunda-feira nós explicamos tudo. O horário continua mesmo, às 6 horas e 27. Então, segunda-feira, às 6h27, nós estaremos juntos. Tá? Quero me comprometer com vocês. Domingo, mais uma pregação subindo lá no meu canal no YouTube. Você já assistiu a última que eu subi? A última foi Jesus, o maior influenciador. Vai lá, no YouTube e assiste essa pregação. O Senhor tem uma palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra dele mesmo na sua vida, nessa ministração. E no domingo, eu vou estar subindo uma mensagem com vocês. Eu vou acordar direitinho com vocês no horário, mas eu quero me comprometer com vocês. Todos os domingos, nós vamos ter uma ministração. Todos os domingos, nós vamos ter uma pregação. Tá? Então, fica ligado. Aí, entra no nosso grupo WhatsApp. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais. Nós vamos trazendo todas as informações para vocês aí em primeira mão. Tá bom? Deus abençoe vocês de forma poderosa. Deus esteja com cada um de vocês.